não, beleza, vou continuar, né? Só uma vez por semana, vou organizar a casa, vai dar tudo certo. Não fiz, não quero, não estou motivada para isso, né? Não faz sentido para mim agora continuar com o meu Pilates, ou sair correndo, ou enfim, fazer 50 abdominais no chão da minha sala, né? Não quero. Então, há esse contraponto também, né? Dessa questão da É. quarentena. O que eu acho fazer sentido para você, né? Para cada um. A gente fica muito preso, né? Porque vem essa pandemia, vem essa ordem de confinamento. E aí a gente, quem não vai trabalhar, que realmente vai ter que ficar em casa e não pode sair, ou quando sai não encontra nada, não encontra ninguém, volta para casa e olha ao redor e pensa, e agora? Né? O que eu vou fazer? Aí vem essas ideias dessas pessoas que de longe são especialistas, né? De longe não são especialistas, porque não tem nenhum especialista em pandemia, não existe, é a primeira vez. E aí vem com essa coisa de não, vamos produzir, vamos produzir, vamos produzir. Assim, isso é uma ideia tão capitalista, tão louca, tão doente. E tem que acordar cedo, e tem que dar conta disso, tem que dar conta daquilo. Peraí, então assim, tudo aquilo que eu já sofri porque eu não dava conta antes, porque eu trabalhava, então agora eu vou ter que dar conta porque existe uma pandemia, então agora eu vou conseguir. E para quê? Qual é a finalidade disso? Né? Então, enquanto a gente só quer ficar de pijama. Exato. Exato. Ou de biquíni, a minha gente, filha mas falou. peraí, eu vou fazer uma abertura, vou abrir um parênteses aí. Eu não tenho essa necessidade, eu sou aquela que eu não quero ficar de pijama, eu sou aquela que eu quero todo dia praticar uma atividade, e eu estou praticando a yoga, que eu já fazia antes, e agora eles gravaram, né? Então mandando para a gente. Isso está me fazendo muito bem. Eu acho que se eu não tiver isso, eu vou ficar mais xarope. Eu acho isso que a Amanda falou, a Glaucia falou também. Você tem que fazer aquilo que faz sentido para você. Porque, por exemplo, Glaucia, você está fazendo yoga, mas você tem que fazer 10 cursos online, um por dia. Você tem que aprender pratos novos, você tem que aprender 2 línguas agora? Não. Né? Não. Eu acho que essa urgência é muito do que a gente aprende por nascer num mundo que já cobra tanto do ser humano enquanto mão de obra. E a gente cresce adoecido nesse sistema. Então, defender que você gosta de se arrumar e que você gosta de ir para yoga, maravilhoso, maravilhoso. Eu queria muito ter o gosto de fazer academia. Eu até comprei um pacote de exercício online, eu fiz 2 dias, eu quase morri. Falei, eu fiz 15 minutos e fiquei... era só meramente a compulsão por comprar. Vamos iniciar. Não gostei, não vou continuar. É isso, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Bom, eu vou para o outro top 10. Meus filhos pequenos são insuportáveis. Que saudade da creche. Bom, eu já não tenho esse problema, não. Eu não tenho filhos. Nem eu. Mas é uma realidade, né? Por que será que essas mães e esses pais estão assim desesperados com os filhos em casa? Não casaram, ou se juntaram, enfim, não resolveram um dia que essa gravidez ia adiante, que ia nascer uma pessoa, essa pessoa que não vem com bula, vamos dizer assim, né? Não manual de uso, mas bula. É muito difícil. Algumas pessoas me perguntaram, como que você está fazendo com a sua filha em casa? Gente, normal, tá normal. Graças a Deus, ela está estudando, né, todo dia de manhã, às 7 horas da manhã até meio-dia, está fazendo a escola dela online. Está adorando, porque ela também puxou a mãe, gosta de ficar em casa, não gosta de sair, não me pediu para sair de casa um dia sequer. E quando eu chamo para dar uma volta, ela fala, não vou, mãe, estou bem aqui. Então, claro, cada um no seu jeito, no seu contexto ali, mais. Por que as crianças incomodam, né? Por que elas incomodam? São pequenos seres ativos, cheios de instintos, cheios de desafios, com muita coisa para ser moldada. E os pais estão ali acomodados, porque eles também querem, tipo, chegar em casa, pegar o seu celular e esquecer da vida. Então, eu acho que isso é importante da gente pensar também.
que é um top 10 negativo, vamos falar assim. Negativo porque a creche não está funcionando? Não, negativo porque eu não sei lidar com quem está ali. E que foi vontade minha que estivesse ali. Então a gente precisa se responsabilizar. Fala. Demanda muito mais, né? Eu penso que crianças pequenas, a sua já é adolescente, enfim, né? É outra mentalidade, já é outro rolê, né? Agora, a criança pequena demanda muito mais ali do cuidador, seja ele quem for. E muitas vezes eles não estão dispostos a ficar o tempo todo suprindo essa necessidade da criança ativa, que quer brincar, que quer fazer bagunça, que quer comer, que quer várias coisas ao mesmo tempo. E muitas vezes o pai ou a mãe, ou enfim, o cuidador, que seja, só quer realmente ficar tranquilo de Netflix, não sei, né? Ou, não sei, não tenho filhos, nem pretendo. Mas eu penso que seja por esse viés, assim, demanda muito mais, né? Acompanho, tenho uma prima que é adolescente, tem uma bebê e tá, tipo, em casa, não sei mais o que eu brinco, né? Porque acorda brincando e vai dormir brincando. E acho que bem isso, porque demanda muito mais do sujeito, né? Está ali 24 horas por dia, que antes era destinado apenas à creche, né? Fica aí, depois eu volto para te pegar e a gente vê o que a gente faz à noite, por exemplo. Eu acho que o pensamento é da gente ter um entendimento de o quanto a gente terceiriza os nossos filhos, né? O quanto a gente terceiriza um ser humano, o quanto a gente terceiriza, às vezes, as nossas responsabilidades e põe nas costas dos outros para resolver os nossos problemas, quando que, na verdade, bom, eu sou winnicottiana, né? O que eu poderia falar? Quando você tem um filho, para que esse sujeito cresça e se torne um indivíduo saudável, você tem que ter 100% de disposição para emprestar tudo aquilo que é seu, saudável, que é do seu ego, que é da sua constituição, para que aquela pessoa possa existir, para que aquela pessoa possa minimamente acontecer no mundo. Então, essa coisa de não querer estar com o filho, eu acredito que é uma outra patologia social, né, e que tem efeitos, né? Claro, assim, todo tipo de relação, por mais que a gente tente enquadrar num método, sempre vai ser falho e precisa ser falho também em algum nível, mas acho que é importante a gente refletir, até mesmo quando a gente for conversar com alguém, porque aqui não é o caso de ninguém, mas quando for conversar com alguém, né, de tentar entender e às vezes até trocar uma ideia, de poder colocar, olha, né, essa criança é um indivíduo e ele precisa de você. Então, o que você tem de bom para oferecer para ele? O que você tem de bom para oferecer? É deixar ele sozinho no quarto? É deixar ele fazer o que quiser? É deixar que fique na creche o dia inteiro mesmo e é isso aí, porque eu quero ver minha Netflix? Acho que é uma reflexão aí para a gente fazer, né? E, enfim, somos um coletivo, estamos aqui. Bom, ainda bem que a minha filha já assiste Netflix comigo. Aí, ó, que bonitinho. A minha que me ensinou que existia Netflix, porque eu nem sabia. Aí, tá vendo? Gente, quem que viu aquele jingle da Nazaré? Alguém viu? O quê? Fizeram um meme com a cena da Nazaré, falando, eu quero bater perna, eu quero ver gente. Vocês viram isso? Não vi. Depois eu coloco para vocês. Fantástico. Bacana. E aí, o outro top 10 aqui é, estou ouvindo vozes. As minhas. Quem está ouvindo vozes? Tem alguém aí ouvindo a própria voz na quarentena? Sim, tem que Tá fazendo diferença escutar a própria voz? Como que tá sendo isso? Tá sendo ótimo. O que, Glaucia? Eu não entendi. Tá sendo ótimo ouvir a própria voz. Ah, que bom! E aí, alguém mais fala? Tá sendo novo, é bacana, é gostoso. Então, Dá para fazer os reajustes. Fazer reajuste? Tem coisa que você ouve a voz e fala legal, dá para manter, e tem coisa que fala, opa, não quero mais isso, não é legal. Então,
O ponto que eu queria chegar nisso de estou ouvindo vozes não é simplesmente porque eu estou sozinho e eu estou começando a falar com a parede, né? Não é simplesmente isso. É no sentido mesmo de começar a fazer autoavaliações, começar a se ouvir, começar a repensar o que é importante, o que não é importante no mundo para mim. Qual é o sentido das coisas de um modo geral para mim. E aí eu volto lá no primeiro top 10, lá o Convivendo com Chihuahuas, porque às vezes a gente quer escutar essa voz, mas ali o outro tão próximo, né, tão invadido da gente, não permite que a gente dê vazão para isso que existe aqui dentro e que precisa gritar, e que precisa aparecer, que precisa transformar e fazer essa comunicação interna chegar para o nosso subconsciente e ainda chegar para quem está ao nosso lado é difícil, mas a quarentena, principalmente eu acho que em relação de casais, eu acho que isso é fundamental. Quarentena pode ser terapêutico. É isso que a gente também tem que pensar. Bom, acho que esse aqui até a gente já falou, né? Mas é agora que eu vou ser fitness, né? A gente já falou. Agora eu vou arrebentar, agora eu vou fazer tudo que eu nunca fiz na vida. Então, esse a gente pula. E aí eu vou tocar um pouquinho, ligeiramente, naquele ponto que eu falei que não era a minha ideia tocar, que é a questão social, né? O último aqui da lista do que é ruim na quarentena. De, na verdade, então, poder observar que tem pessoas que não têm acesso a nada. E... Ai, peraí que a Bruna mandou mensagem aqui, gente. Já vai cair o vídeo? Tá dando 40 minutos. Mas apareceu uma mensagem que a gente não tem tempo mais. Apareceu para vocês aí? Eu acho que vou ter que mandar o convite de novo para vocês. Não, apareceu assim, ó. Obrigado por escolher o Zoom. Não existe mais limite de uso. Apareceu para vocês? Vai cair, daí eu vou ter que mandar de novo. Aí a gente faz o top 10 do lado bom. Mas eu entendi que essa mensagem quis dizer que a gente está liberado. Não sei. Não apareceu nada. É que o Zoom vai fechar, daí eu vou ter que abrir de novo. Não, a mensagem que apareceu foi assim: obrigado por escolher o Zoom. E alguma coisa assim, você está liberado, não vai mais sair, você não vai cair. Então vamos, se cair, eu retorno. Sim. Apareceu para vocês uma mensagem assim? Eu até achei que você, Sibila, tinha mexido alguma coisa aí. Não foi eu, não. Mas se cair, eu chamo de novo. Tá? Então, o que a gente conversou, né, Amanda? A questão de moradores de rua, vulnerabilidade social, esse lado da quarentena que eu não atribuo tanto à quarentena em si, porque é uma condição pré-existente, né, antes da pandemia, mas é uma coisa que a gente também precisa pensar, porque, por exemplo, lá na outra clínica que eu estava, eu tinha a Helena, que eu cuidava, aquela gatinha. E agora, nesses dias, eu não sei quem está cuidando dela. Eu não sei se a outra moça está indo lá ou não. Claro que tá, é só uma gatinha. É uma vida, não importa, é uma vida. Assim como a vida de todas as pessoas que estão em condição de rua, que, de modo geral, comumente não tem mesmo alimento, abrigo, roupa, medicação. Não vai ter máscara, não vai ter álcool gel, não vai ter nada para eles, né? E isso é uma preocupação também. Assim, na verdade, a gente vive a nossa vida tão louca, tão corrida, que a maioria das pessoas nem enxerga que as pessoas existem, que elas estão lá, né? Eu tô vendo, tô acompanhando que o pessoal do Centro Pop tá fizeram um barracão lá no FAP para acolher essas pessoas, para elas poderem dormir lá e ter, assim, um certo tipo de acolhimento. Mas eu acredito que a gente precisa pensar no sentido da vida. Qual que é o sentido da vida? O lado ruim da quarentena, às vezes, é se deparar que, talvez, se eu falar aqui em Albert Camus, a vida não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum, que a vida é um absurdo. Ou eu posso, né, ser uma pessoa totalmente positiva, um Rousseau da vida e falar, não, o ser humano é bom por natureza, né? E a sociedade que o corrompe, enfim. Acho que o ponto não é a filosofia, o ponto é
cada um de nós poder fazer uma reflexão de qual é o sentido da vida. Que nós vivemos numa sociedade capitalista, que nós somos o capitalismo, né? Que nós alimentamos, nós fazemos essa roda girar. É feio? Não sei se é feio, se é bonito, mas é uma verdade, é uma realidade. E eu acho que tudo isso tem limite, né? Assim, Coca-Cola é gostoso, mas se a gente tomar muito todo dia, né? Alguma coisa vai acontecer, vai ter alguma consequência provavelmente ruim. Então, todo excesso precisa ser observado. E eu acho que a quarentena tem isso, pro lado ruim e pro lado bom também. Certo? Alguém quer comentar? Posso comentar um pouquinho? Pode falar, Amanda. A Sibila acabou comentando, mas eu sou psicóloga, trabalho em Campos Avesso, para quem não conhece, contextualizar o meu lugar de fala, né? Ai, Amanda, prazer em conhecê-la. Já falei com você por telefone, mas não te conheci. Eu trabalho no CRAS 4. Verdade! Olha só que interessante! Aí, nos conhecendo agora via web. É verdade. Então, né, tinha comentado com a Sibila sobre esses 2 pontos da quarentena e o quanto, para quem é trabalhador que está direto com essa população, acho que acaba sentindo na pele um pouco mais, né, intensa esse momento tão complexo que a gente vem vivenciando, né? Penso que sim, tem 2 lados, né? É favorável para algumas pessoas, a gente pode tirar muitas coisas positivas desse momento, mas, né, para quem já vivia em situação de vulnerabilidade, acentua ainda mais esse momento, né? Então, se a gente for olhar para a nossa realidade de Ourinhos, né, já que está num grupo fechado, e que isso não vai rolar nas mídias sociais, falta muita coisa, né? Falta muita políticas públicas, no meu sentido de fala mesmo. Porque é isso, né? É uma dificuldade muito grande para você conseguir um lugar de cuidado em saúde nesse momento para essas pessoas que estão, né, em situação de rua, que estão precisando ser acolhidas. A gente fala o tempo todo, a mídia fala o tempo todo que a gente tem que higienizar as nossas mãos e tudo aquilo que a gente toca, mas não faz sentido para quem vive na rua esse tipo de fala, né? Precisa para além disso. E é uma dificuldade muito grande fazer essa articulação, né? Não só aqui, mas sei que é a realidade de muitos municípios poder garantir esse cuidado em saúde e falando também de saúde mental. Então, é uma jornada muito grande, é muito desgastante e as pessoas acabam ficando ainda mais vulneráveis nesse momento que a gente está vivenciando, né? A gente é privilegiado, nós somos. Somos brancas, primeiramente, né? Uma classe razoável, temos nossa casa, nosso estilo de vida é favorecido, temos Netflix, temos internet e todos os outros confortos da nossa vida. Claro, batalhamos para conquistar tudo isso, né? Mas e quem não tem, né? Quem não tem nem o básico? Dói muito, pesa muito, e aí a gente não pode, claro, levar para o lado pessoal, a gente precisa lutar por políticas públicas efetivas, né, por articulação da rede municipal, principalmente, para que o mínimo seja ofertado para essa demanda. A gente vê algumas ações acontecendo, o que me chamou bastante atenção, não falando de rede em si, né, dos serviços, que cada um está fazendo o seu, mas o próprio voluntariado, né, de cidadão mesmo, começar a se articular, vizinhos com outros ali no bairro, começar a fazer uma movimentação e entrar em contato com pessoas para conseguir alimento, para conseguir kit de higiene. Isso é bacana. Nós somos seres capazes, nós somos seres sociais capazes de se organizar, né, e pensar no social, porque se a gente for esperar apenas resultados de prefeitura, de políticas públicas, não vem, né? Demora, é muito longo e saúde não dá para esperar. Então, o que tem me motivado bastante assim nesses períodos
é isso, né? De ver a articulação social da comunidade. De fazer os seus pequenos grupos, de se mobilizar e conseguir, de uma maneira muito efetiva, dar um suporte para uma parcela, mesmo que seja pequena. Né? Isso é importante. Essa é a nossa capacidade de seres sociais. Glaucia? Então, eu acho que é tanta coisa que dá para a gente olhar nesse sentido, igual passou uma reportagem que eu estava vendo lá da Cracolândia, e o pessoal lavando a rua da Cracolândia, né, com aquela água lá, com a que boa tal, e o pessoal da Cracolândia foram para outra rua para que eles limpassem ali, para depois voltar. E aquela cena me fez pensar em tanta coisa, no sentido assim, ó, essas pessoas não são vistas, concordo com tudo isso, é tanto motivo que fazem com que eles estejam ali, mas, ao mesmo tempo, eles, às vezes, também, se você der toda essa estrutura ali para eles, de álcool gel, de tudo, eles não vão querer usar. Alguns sim, alguns não, né? Vão valorizar isso, não vão valorizar, assim como muitos moradores de ruas, que hoje eu tenho esse conhecimento, que, para mim, antes, eu achava que eram porque não tinham família ou coisas assim. E hoje eu vejo que muitos estão nessa situação por uma escolha mesmo. Tem a família, mas não consegue conviver ali no núcleo familiar, por vários motivos, talvez porque não queiram respeitar as regras da família, não queiram dar satisfação, não sei. Eu acho que é tão abrangente isso e o duro que eu não consigo achar uma solução para isso. Glaucia, porque essa solução não vai partir de uma pessoa só. Né? Ela tem que partir de um sistema todo integrado, de um estado inteiro. Não é só uma cidade ou só um prefeito ou uma ONG, enfim, é toda uma consciência de um povo. Isso não se consegue assim da noite para o dia. É um interesse pelo outro, né? Não é só uma espera de que o outro nos veja, mas sim que a gente também possa olhar para o outro e perceber toda a sua necessidade subjetiva que seja, né? Claro que isso grita aos olhos, mas não é só isso. Né? Assim como nós aqui somos privilegiados, e aí eu também quero ressaltar que a Bruna, que não tá no vídeo aqui, a Bruna é negra, é uma negra maravilhosa, minha amiga de coração, e ela não tá aqui no vídeo porque ela tá no trabalho, então ela tá só escutando a gente, eu tinha que falar. Mas apesar de nós sermos aqui privilegiados, e somos mesmo, de fato, isso não nos exime do sofrimento. Sim. Porque a parte econômica é uma coisa, e a parte psicológica e emocional é outra. E a gente tem muito sofrimento, e é nisso que eu vou chegar agora, começando com os top 10 da parte boa. Da parte boa agora. Bom, não preciso falar com meus colegas chatos do trabalho. Nem tem gente chata no trabalho. Nem existe isso. Então, assim, falar disso, já vou colocar aqui o segundo também não preciso ver minha sogra. Tipo assim, não preciso socializar nem provar que eu sou normal. Então, com esses três, eu já quero colocar assim, que existe um lado muito bom de poder estar em casa, de poder estar isolado desse tipo de contato, porque existem muitas pessoas que não conseguem lidar com um colega ou outro, porque existe concorrência, porque existe vaidade, porque existe um sentimento de inferioridade, porque existem muitas diferenças entre as pessoas. Nem sempre vai existir um psicólogo organizacional ético, correto e com uma linha de pensamento boa para realmente adequar o perfil da pessoa naquela função. Né? O gestor de pessoas nem sempre vai ser uma pessoa realmente sensível, um bom líder. Muitas vezes ele já vai vir com aquele chicote, né? Que pega a ponta bem você,
e isso vai sim causar diferença no tratamento entre uma pessoa e outra do ambiente de trabalho. É muito difícil conviver no ambiente de trabalho, não é uma coisa simples. Eu acredito que todo mundo aqui que já trabalhou, todo mundo aqui já trabalhou, né? Tem 1000 relatos para fazer a respeito de um chefe, de um colega, enfim, ou de um processo. Mas por trás de todo o processo tem pessoas. Então, eu acho que a gente pega um pouco nesse ponto. Quando eu falo da sogra, eu estou falando da sogra, mas pode ser uma mãe distante, pode ser um avô, pode ser um tio que frequenta muito a casa, enfim, pode ser outras pessoas da família, que também a gente tem a família assim como uma instituição que não pode ser negada, vamos falar assim, uma instituição que não pode ser contrariada. Existe ali um amor pela mãe, e aquela mãe está no altar, e aquela mãe é, né, infactível e infalível, e na verdade o nosso sentimento nem sempre vai ser esse, seja lá por quem quer que seja da família. E às vezes poder sair desse cenário de não ter que visitar uma sogra ou uma mãe, de não ter que visitar ou estar no ambiente de trabalho, isso pode ser muito bom, muito bom. E é uma coisa que eu vejo na minha prática. Eu vejo problemas sérios de fobia social, de toque, de ansiedade generalizada, que os relatos são esses. É o mal-estar na civilização. Os relatos são esses. Eu nunca pude ser quem eu queria ser porque a minha mãe... eu nunca consegui me relacionar com alguém porque o meu pai... Então, isso tudo, às vezes, a pessoa carrega na infância, na adolescência, carrega na vida adulta, e aí ela vai ter uma crise existencial lá com 25 anos, com 28, com 30, 35, 40, 45, e é um sofrimento que ela carrega. Isso precisa ser respeitado. É como eu estava falando. Esse sofrimento, ele existe, independente do que é econômico, independente do que é financeiro. As pessoas se submetem muitas vezes porque elas aprenderam a viver dessa forma. Aprenderam a amar dessa forma. Aprenderam que para se sentir amado, elas precisam passar por esse sofrimento de ser rejeitado, de ser maltratado. Quantos relacionamentos abusivos? Quanto sentimento de inferioridade frente a alguém que significa, que simboliza uma autoridade, representa uma autoridade que, na verdade, é só um ser humano. Então, o trabalho de chegar nesse ponto de ter essa compreensão é doloroso. Às vezes, a pessoa não consegue chegar nesse ponto. Então, eu acredito que, nesse momento da quarentena, é show de bola. Cara, eu não preciso lidar com aquela pessoa que é a lei na minha vida. Porque eu preciso ser eu mesmo. Então, eu acho que nesse ponto é maravilha. Maravilha. Alguém quer comentar? É bacana isso que você está falando, mas infelizmente a gente tem que aprender a ser a gente mesmo, convivendo com as outras pessoas também, né? Também, mas acho que a gente precisa de um tempo às vezes. Sim. Para descansar, para se fortalecer, para poder entender que, peraí, eu posso respirar, eu posso me preparar para isso de outra forma. Principalmente quem está em tratamento, que pode colocar isso também para o terapeuta e ter esse respaldo de retorno também sobre o que é que está acontecendo com ele, por que ele está tão feliz na quarentena e não dar-se conta disso. Com certeza, eu estou nesse processo. Por exemplo, quem está falando? É a Natália. Pode falar, Joy. Então, o que eu sinto, por exemplo, às vezes você não está no trabalho com alguém que te incomode, ou com outra pessoa que te incomode, mas a quarentena também te traz milhões de questionamentos, né? Você está mais em conexão com você própria, você consegue encontrar, localizar melhor seus pensamentos, vem outras coisas também, vem o medo, né? O medo financeiro, como que você vai fazer? No meu caso, eu sou terapeuta, não estou trabalhando, atendendo um pouco online, porque as pessoas preferem presencial mesmo. Eu tenho outra fonte de renda, que são meus aluguéis,
E o pessoal simplesmente não quer pagar o aluguel, entendeu? É assim, liga e olha, eu não tenho como pagar, eu posso dar tanto, eu posso dar. Você entendeu? Então, tem toda uma nova ordem aí, né? Com E a certeza. gente... Eu vi uma matéria do FMI que a especialista, ou os especialistas disseram, o período de recessão maior depois da Grande Depressão, lá de 1926, 1929, 1929, né? E é sem precedentes, né? Todo mundo está sofrendo economicamente. Eu também eu tive perdas também na clínica, porque alguns pacientes perderam seus empregos, né? Então isso é uma cadeia, não tem como negar. Por isso que o movimento ele precisa ser contrário, o movimento ele precisa ser positivo, não pode ser um movimento de entrega. Nessa hora, acho que a gente é tomado de adrenalina, ou a gente congela, ou a gente toma uma atitude. Mas antes disso, antes de agir na adrenalina, a gente precisa esperar que essa adrenalina calme, né, que ela estabilize, para que a gente possa usar o raciocínio, né? Nós, seres humanos, não somos seres racionais, nunca, não somos. Mas a gente precisa tentar, pelo menos, assim, agir com uma certa lógica, né? Uma certa sequência lógica. E essa parte econômica está fazendo a gente repensar isso também. Por isso que a gente está falando, né, tudo isso que a gente falou anteriormente, por que eu preciso do batom, né? Por que eu preciso do salto? Isso é para o outro, isso é para mim. Eu preciso aprender todos os cursos ou não? Isso é para o outro, isso é para mim. Eu tenho que dar conta do capitalismo, eu tenho que dar conta da minha angústia, acho que tudo que todo mundo está tendo agora é angústia, de um certo nível, assim, por mais que uns estejam mais felizes por poder ficar mais tempo em casa, outros não, a angústia ela está presente. A angústia acho que está sendo o maior sintoma, né? E eu acho que você está certo, que nem eu vou falar aqui para quem não sabe, eu parei de pagar o aluguel da minha clínica, eu saí da clínica, eu estou atendendo na minha casa. Eu trouxe tudo lá aqui da minha casa, por quê? Porque uma que eu economizo, né? Porque eu também não vou entrar em pânico agora, eu tenho que ser inteligente, e outra que eu estou atendendo online, a maioria das pessoas. E então eu preciso gerar economia para mim. Com isso, o que eu vou conseguir fazer? Eu vou conseguir baixar um pouquinho o valor da sessão. O que eu consigo com isso? Eu consigo atender mais pessoas que também precisam. Então, para poder voltar. Então, assim, tudo é cadeia. A gente precisa pensar tudo em cadeia. Né? E esse sofrimento, ele é verdadeiro, ele é genuíno, ele é autêntico, ele precisa ser vivido, ele é um tipo de um luto. A gente precisa viver esse luto, porque enquanto a gente não vive ele, também a gente não sai dessa angústia. A gente não consegue se reerguer, né? Bom, aí eu vou falar de novo aqui uma coisa que a gente comentou antes, que era o ruim, mas também tem o lado bom, que até que enfim eu não preciso pentear o cabelo, não preciso tirar o pijama se eu não quiser, né, Gláucia? Agora sim, e esse outro ponto, agora sim eu vou ficar pertinho do amor da minha vida, porque a gente também tem o lado bom de estar com quem a gente ama. Nem sempre vai ser atrito, nem sempre vai ser, nossa, agora eu vou pedir o divórcio, eu não aguento mais, não vai. Às vezes é uma grande oportunidade de conhecer melhor quem está do nosso lado, ouvir quem está do nosso lado que também está sofrendo. Meu marido trabalha na Caixa. Gente, pensa um homem que chega todo dia. Eu já pensei. Gente, nossa, quem trabalha na Caixa, nós falamos, deve estar pior do que no CRAS nesse exato momento. Tá. Nossa. Outro dia tiveram que chamar a polícia para tirar as pessoas de lá. E assim, é um momento de você também estar bem com quem está com você. Escutar essa pessoa. Às vezes a pessoa ela não quer resposta. A gente que é mulher, a gente sabe, a gente quer falar, a gente não quer resposta. Mas o homem também. Às vezes o homem ele só quer falar, não quer resposta. Então a gente tem que estar ali, sabe? De peito aberto, de coração aberto. E deixar esse tempo acontecer. Um dia você se apaixonou por essa pessoa. Então, vamos olhar para essa pessoa. Por que eu me apaixonei por você mesmo? Né? Ah, é por isso, por isso, por isso. Poxa, que legal que você está comigo até hoje. Sabe? Coisas que acontecem aqui dentro. Então, eu acho que isso é muito bacana a gente poder pensar. Quem está, né, com esse drama aí
do chihuahua dentro de casa, né? Bom, eu não vou me estender muito, que logo eu também tenho outro atendimento. Mas eu não preciso procurar emprego, né? Se alguém está desempregado, eu não preciso procurar emprego, não preciso correr atrás, entregar currículo, me preparar para entrevista, ficar nervosa. Por quê? Porque não tem emprego. Não tem emprego, gente. Não tem. Só isso aí já basta para a pessoa ficar nervosa o suficiente. Então, né? mas aí que tá a nossa capacidade de poder olhar o outro lado. A gente precisa gerar essa capacidade de olhar o outro lado. Ou a pessoa vai falar assim, tá todo mundo desempregado e pronto, então tô normal, tô igual todo mundo agora. E isso gera um sentimento de pertença, sim. Puxa, então não sou eu que estou errado. Não sou eu que tenho um problema. É o mundo. E isso é um consolo. Sabe? Por mais que a gente precise do apoio de alguém que vai ser uma pessoa da família, que vai fazer um depósito na minha conta, que vai me dar uma cesta, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, eu preciso também entender que eu não sou culpado dos problemas de ruim que acontece no mundo inteiro, só porque eu sou o único que não tem um emprego. Então, assim, o emprego não existe. Então, vamos lidar com isso? Né? É maior do que eu. E, às vezes, a gente tem a tendência de pegar esse problema que é gigante, que está lá fora da nossa casa, e colocar para dentro da nossa alma de uma maneira que a gente começa a se destruir. E não é assim. A gente tem que pensar assim. É maior do que eu. Está lá fora. O que eu posso fazer com isso? E começar a se sentir um ser humano inteiro, de novo. E não uma pessoa incapaz, fracassada, porque eu não dou certo em lugar nenhum. Não, então vamos viver um jogo. Vou tentar melhorar alguma coisa em mim que eu acho que não é muito legal. Vou começar a repensar algumas coisas. Puxa, o que faltava para eu ter aquele emprego? Era o curso? Tá, então agora eu vou fazer o curso. Né? Eu acho que tudo dá para equilibrar. Mas tem que ter essa calma de poder encontrar um raciocínio lógico para cada necessidade. E não viver intensamente essa coisa que está fora. Senão a gente não consegue mais viver o que está dentro. Acho que tem que ter muito recurso interno também para olhar desse lado, né, que você está colocando, de entender que se eu já não consegui um emprego antes, estava sendo difícil, agora dificulta ainda mais, né, e aí eu não sofrer tanto por isso, talvez pensar em maneiras criativas, né, de continuar minha vida ou de entrar uma renda, seja de qual forma for, a pessoa precisa ter muito recurso interno. E a gente sabe que para isso é uma longa jornada, é um longo processo de mergulho para dentro de si mesmo, né? Que muitas pessoas não conseguem sozinhas, ou não conseguem nem com o outro, não sabem nem como começar. Acho que aí a gente pode colocar a importância do papel do psicólogo, exatamente, né? Que é esse suporte, que é olhar para dentro de si, se reinventar e acalmar realmente, não se culpabilizar por tudo isso, entender que esse fracasso já está dado, né? E a gente precisa saber lidar para além disso, né? Isso já é real, já está acontecendo, já está tudo ruim. A gente não sabe até quando e isso angustia pra caramba, né? Vai se arrastar por muito tempo. Então isso já está dado. O que a gente precisa pensar é formas de se reinventar. Nem todo mundo consegue, infelizmente, nem todo mundo tem estrutura para isso, né? Mas precisa ser dito, precisa ser falado, precisa ser estimulado, né? Para a pessoa sair desse lugar e buscar outras coisas, né? Ou pelo menos compreender que é a situação. Exatamente. Mais, né? Tem uma frase que eu não sei de quem que é, mas ela é tudo agora, né? Que é a necessidade é a mãe da invenção. Então, eu acho que por mais que a gente não tenha o recurso, a gente tem que ter um instinto de sobrevivência. E esse instinto de sobrevivência, ele não é só biológico, ele é psicológico também. Acontece nos dois níveis. A busca pelo equilíbrio acontece o tempo todo, no nosso corpo biológico e no nosso corpo mental, vamos falar assim. Então, a gente precisa estar o quê? Atento a quê? A essas vozes que a gente escuta aí o tempo todo. A nossa intuição. Para quem acha, às vezes, que a intuição é uma coisa assim, totalmente mística, não. A intuição, na verdade, ela é
um acúmulo de saber que o nosso cérebro consegue combinar, ou seja, a gente tem ali aqueles movimentos sinápticos, né, de movimento mesmo, só que na intuição isso acontece de uma maneira extremamente rápida. Então, às vezes, a pessoa fala assim, nossa, eu tive uma intuição que eu não deveria fazer isso. Isso não é mágico. Isso é auto-saber. Isso é científico. Então, a gente tem que usar, sim, mais aquilo que a gente tem dentro da gente, que às vezes a gente pode chamar de crença, a gente pode falar, eu vou meditar, eu vou ficar zen, eu vou, né, atrás de uma religião, eu vou não sei o quê. Mas fazer isso com a consciência de que você é um ser humano, de que você tem algo que te anima para você estar vivo, e buscar dentro dessa ordem algo para poder se reinventar também. Porque às vezes eu não tenho curso nenhum. Gente, eu vou arrumar emprego de quê se eu não tenho curso nenhum? Mas alguma inteligência eu tenho. Algum mínimo saber eu tenho sobre mim. Algum mínimo recurso eu já acumulei sobre mim. A partir do momento que eu tô lá, né, depois dos 25 anos, isso é muito possível. Antes disso, tudo bem. Antes disso, a gente tem menos autonomia. A gente vive até os 12, 14 anos mais o mundo da fantasia do que o mundo da realidade. É difícil fazer essa articulação. Quem faz terapia e sabe que, para começar a contar a sua própria história, você conta só sobre o pai e a mãe, você se dá conta de que quando você era criança, você não tinha vida. Sua vida era seus pais. E isso começa a acontecer depois dos 25 anos, você ter a sua própria vida de fato. Para alguns demora mais, ok? Mas a gente acaba assim, a gente tem um recurso lá, a gente precisa descobrir as maneiras de chegar até esse recurso, que são infinitos. Os caminhos também, infinitos, mas possíveis. Pelo menos para nós neuróticos saudáveis, né, Amanda? Pelo menos para nós neuróticos saudáveis, sim, são infinitos. Bom, o que mais que eu tenho para colocar aqui para vocês? Eu acho que a gente já meio que abarcou as outras questões. Aqui eu estou falando da meditação, da interiorização que a Joy falou também, da yoga, da Gláucia. Vou ouvir a chuva cair sem ninguém falando perto de mim. Delícia! Quem não gosta, né? Quem não tem esse prazer de, sei lá, escutar o vento, escutar a folha da árvore. Gente, ter um tempo que na correria do dia a dia a gente simplesmente não tem. A gente não se respeita. A gente aprende que o autorrespeito é desnecessário. E isso é um sintoma grave, novamente, de uma doença social. A gente precisa aprender a se respeitar um pouco mais. Todos, né? Todos nós. E, de novo, então, aqui no final, para fechar o lado bom com o lado mal, que foi o anterior, né? Depois de tudo isso, todas essas reflexões, né? Dentro da quarentena, agora eu sei o que significa um mundo globalizado e capitalista. Neoliberal, pós-revolução industrial. De onde veio essa doença? Ela não veio de um sistema e de uma superpopulação, de uma exploração intensa, num país onde se trabalha 9 horas por dia, até mais, com, né, escravidão. Não veio de um lugar assim, em que a gente compra a ideia, não só o produto, a gente compra a ideia de que outras pessoas como nós passem por essa situação de total exploração. E a gente gosta disso, porque a gente quer os produtos, né, que são produzidos. A gente quer cada vez mais, a gente vai no Xing Ling para quê, afinal? Né? Se não para gastar à toa. Então a gente alimenta tudo isso. A gente alimenta tudo isso e não percebe. E o mundo, para quem acredita em teoria de Gaia, o mundo está falando, chega, agora é minha vez. Agora eu vou expurgar tudo isso porque vocês estão me desequilibrando. Então é tsunami, é vulcão, é sei lá o que for, e é um vírus. Por que não? Uma coisa invisível, que a gente não vê, não dá para matar, assim, não vou dar um tiro no vírus, não dá para dar um tiro no vírus, né?
Então, a gente tem que começar a olhar para a gente, qual é a nossa responsabilidade em tudo isso. O que a gente pode mudar daqui para frente. Não é só simplesmente ter a esperança de que quando tudo passar, todos seremos melhores. Não. É uma atitude, é uma ação. Tem que ser minha, tem que ser sua. A hora que eu acordo, até a hora que eu vou dormir. Essa consciência, às vezes, dá preguiça, né? A gente queria poder descansar mais. Mas olha que ponto a gente chegou. Porque a gente simplesmente compra a ideia. Eu acho que a mensagem assim, final que eu queria deixar é essa. É que nós somos responsáveis por tudo isso também. Né? A gente está aqui no Brasil, do outro lado do mundo, mas o Brasil sempre comprou a cultura americana. Cada vez mais comprando a cultura de todos os outros lugares. A gente não consegue ter uma sociedade com qualidade científica. A gente prefere outras coisas. Isso é complicado. Então, assim, vamos pegar a quarentena também para estudar qual é o sentido da vida? Vamos ler um pouquinho de filosofia. Vamos procurar algum autor que fale sobre coisas que hoje a gente já não sabe mais. A gente desaprendeu. Eu acho que a gente tem um problema na nossa cultura humana, que é o seguinte: a cada mais ou menos 80 anos, alguma evolução mínima pode acontecer. Mas é sempre dentro de um período de 80 anos em média. Porque a gente não consegue passar tanta informação e tanto conhecimento para outras gerações. Então, vamos dizer assim, a primeira geração desses 80 anos, quando ela se vai, a outra que vem depois de 80 anos já não sabe mais. A gente tem uma fenda aí, que se abre e a gente não consegue passar. Mas a gente também tem muita preguiça, né? Acho que o momento é de autoavaliação nesse sentido. Eu tenho um questionamento. Você sabe que eu sou muito questionadora. Eu leio filosofia, para você não falar que é mentira minha. Eu tenho um livro aqui, muitos anos, eu estava até discutindo com um cara que não acredita no corona. Acho que está lá embaixo o meu livro. É um cara que eu estava vendo no Facebook aqui de Ourinhos, e ele falando um monte de coisa tal, daí eu achei interessante perguntar para ele. Eu falei, pelos seus posts você não acredita no corona. Ele falou, não, porque eu não vi ninguém conhecido morrendo. Eu falei, então, você acredita no amor, na generosidade, na compaixão? Acredito. Eu falei, mas você não consegue ver? Como você acredita, então? E daí a gente começou uma conversa, ele super educado, ele não ficou estressado comigo, eu também muito delicada com ele. E daí eu mostrei o livro da Marilena Chauí, que é um convite à filosofia, que eu gosto muito, né? Sempre li, eu deixo do lado da minha cama. E eu penso assim, não que eu tenha profundo conhecimento de filosofia, mas já li um pouco de tudo. E eu não sei se isso traz tanta... Você pode ser um ser melhor porque você lê filosofia, sabe? Eu queria te perguntar isso. O livro é esse aqui, ó. Um convite à filosofia, da Marilena Chauí. Para quem não tem muita, assim, como que fala? Acha difícil ler filosofia, ela faz tipo uns apanhadinhos, entendeu? Fica mais fácil, por exemplo, o que é empirismo, né? Falar de Locke, falar de outros, né? Aristóteles, tal, ela faz uns condensadinhos que eu acho mais fácil de entender. Mas assim, eu fico vendo coisas assim, eu conheço pessoas que conhecem tão profundamente a filosofia, mas não colocam em prática, e eu não acho que essas pessoas contribuam de uma maneira mais evidentes, mais profundas numa sociedade. Sabe, por exemplo, só falar um negocinho bem rapidinho. Outro dia eu estava vendo o pessoal que está fazendo live, né? Os músicos, os sertanejos. Gente, uma live, não nem lembro de quem foi, arrecadou 400 mil reais. Eu não sei se eles fizeram pelo Instagram, por onde eles fizeram, paga R$1 a cada não sei quantas pessoas. Só sei que eles receberam 400 mil reais. Gente,
numa situação que nós estamos vivendo. Agora eu estou num espaço de julgamento, né? Numa situação que nós estamos vivendo, onde você vê as duas maiores favelas da América Latina estando em São Paulo, já com evidências que o corona chegou, gente, vai ser uma explosão. Sim. Ninguém fala assim, gente, olha, eu vou fazer uma live, esses 400 mil reais nós vamos destinar para comprar sabonete. Eu sei que eu cheguei atrasada aqui no Zoom, a Amanda estava falando algo parecido com isso. Então, sei lá, porque todo mundo, Sibila, vive no seu mundo. As pessoas vão ao supermercado e compram caixas e caixas e caixas de álcool. Nossa, sim, gente, é um absurdo. Eu não tenho, porque eu acho. Né? Exatamente, as pessoas estocam coisas desnecessárias. Então, o que é filosofia? Você vê na filosofia como salvação ou como uma melhoria? Olha, eu acho assim que salvação é uma coisa muito grandiosa, né? Não, por isso que eu falei melhoria, eu mudei a palavra. Mas a filosofia, com certeza, o que é, basicamente? É um estudo sobre o homem. É o pensar sobre o homem. É o pensar sobre a vida, sobre o mundo, né? Sobre de onde a gente veio, para onde a gente vai, por que as coisas são assim, por que os homens agem ou reagem assim ou assado. Pensar o homem, eu acho extremamente importante. Pensar é extremamente importante. Se você não pensa o homem, você não pensa a sociedade. Então, a filosofia, ela anda de mãos dadas com a sociologia, que anda de mãos dadas com a psicologia. Então, são saberes que se entrelaçam. E talvez, assim, você não pode dizer que uma pessoa que estuda filosofia é uma pessoa que tem um saber útil para um coletivo, simplesmente. Cada um que vai fazer qualquer tipo de estudo vai carregar consigo crenças particulares, crenças políticas, né? Enfim, esse caso que você me falou, eu acho assim, a filosofia, nós temos muitos filósofos, nós temos o Olavo, ele é filósofo, e daí? Né? Não significa que quem estuda filosofia ou pensa filosofia pode conhecer também todas as correntes filosóficas, porque isso é impossível, talvez em 10 vidas seja possível, mas em uma com certeza não é. Mas a interpretação também ela acaba sendo distorcida muitas vezes. Então, por exemplo, se você for estudar Kant, você tem que passar a sua vida inteira estudando Kant com alguém que passou a vida inteira estudando Kant. Não é uma coisa simples. Então, acho que simplesmente estudar filosofia não faz o caráter de uma pessoa, para que ela seja esclarecida para entender, por exemplo, sobre o que a gente está vivendo. Por outro lado, tem um comentário engraçado do Lacan, que ele diz, Jacques Lacan é o psicanalista que retrouxe Freud. Então, o que ele fala de filósofo? Ele fala que todo filósofo é um grande neurótico, que pensa tanto, que não consegue criar nada, nem para a sua própria vida. Então, eu acho que essa é uma crítica muito interessante para fazer sobre essas pessoas que se apropriam da filosofia para ter um certo discurso, mas para não fazer nada. Que eu acho que é o caso desse rapaz que você está me falando. Não, mas esse rapaz é um rapaz muito simples. Ele trabalha na usina São Luís. Não é dele que eu me refiro em relação à filosofia. Ah, tá. Mas eu que usei o empirismo para ele, citei amor, compaixão, papapá, e ele falou, nossa, que interessante, eu nunca olhei com esse olhar, gostei de conversar com você, né? Então você viu a importância da filosofia, porque você levou para ele e ele começou a pensar de outra forma. Mas eu sei mal e porcamente, né? Eu sou uma curiosa só. Mas, assim, o que eu quis dizer de tudo isso, Sibila, é que eu acho filosofia ainda muito no mental, né? E eu, como terapeuta holística, como praticante de algumas, né, de algumas terapias, fiz vários cursos, hoje eu vejo mais o ser como um ser holístico, né? Se você, no meu ponto de vista, tá? Então, eu acho que o Lacan, não conhecia esse pensamento do Lacan, mas para mim ele tem uma certa
por exemplo, se você lê, eu gosto de ler Locke, porque o Locke ele fala muito da vida pública, né? Mas assim, eu conheço muito pouco da vida dele, conheço mais dele como filósofo, né? Mas assim, parece que é dissociado o Locke, filósofo, do Locke, ser humano, né? Por exemplo, levando um pouco para a poesia, eu adoro Pablo Neruda. Só que Pablo Neruda abandonou uma filha que nasceu com deficiência. Ele nunca aceitou a filha. Então, a gente fala assim, nossa, meu Deus, mas não é possível um poeta como Pablo Neruda fazer uma coisa dessa. Não sei se você está entendendo o meu tipo de raciocínio. Então, eu gosto muito da filosofia, eu acho que ela é norteadora, mas, assim, esse livro meu aqui, ó, de 2000, é um período que eu lia muito, assim, que eu tinha muito interesse pela filosofia. Mas hoje eu acho que ela traz um vácuo, não sei, entre o pensar e o agir, entendeu? Entre o pensar e o agir, realmente existe um hiato muito grande. Tem pessoas que conseguem só pensar e tem pessoas que conseguem agir. Eu acho que tem que ter espaço para todo mundo também, né? Não dá para fazer tudo, mas com certeza, se você for agir sem pensar, não vai funcionar. Também tem isso. Acho que a gente precisa, né, funcionar como uma rede, com diretrizes, e os filósofos mesmo entre si, cada um é uma dialética, né? Então, um vai pensar A e o outro vai pensar Z. E sempre foi assim. E não existe certo e não existe. Mas eu acredito que sim, é fundamental a filosofia na vida de todos nós. Acredito que sem ela, a possibilidade também dos estudos de história, de sociologia e de política seriam impossíveis. Eu acredito que seria impossível. Como que eu vou fazer política para um povo se eu não conheço esse povo? Como que eu vou conhecer esse povo se eu não conhecer o homem nesse contexto social, nesse período histórico, nesse espaço, nessa geografia, né, nessa possibilidade ambiental de desenvolvimento ou não, né? Então vamos falar Estados Unidos, África, enfim. Eu acho que tudo isso tem que ser pensado. Gente, eu vou precisar terminar. Agora eu tenho que trocar meu pijama, porque eu vou precisar atender. Gente, quem quer amarrar, falar alguma coisa aí pra gente terminar? Eu perdi um pouco dessa última fala, porque eu tive que atender uma ligação. Então, agora eu estou meio que solta aqui. Eu estava falando da importância mesmo da filosofia, né, para a gente poder até mesmo fazer política no mundo, para a gente se cuidar, né, uns dos outros. Mas é isso, gente. Certo? Gratidão, meninas. Adorei, foi muito legal o bate-papo, eu amei. Eu gostei também. Agradeço muito vocês terem participado. Fiquei muito, 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 muito feliz da minha quarentena, que eu não passei sozinha hoje. Eu adorei também, gente. Isso para mim faz muito bem. É uma maneira da gente estar junto, da gente interagir, da gente aprender. Sim, com certeza. Você pode bolar uns café filosóficos, Bila. Com certeza, com certeza. Vamos de Spinoza e Heidegger, que são os meus preferidos por enquanto. Eu e a Gláucia pegamos um pouquinho do Spinoza no curso que a gente fez de justiça restaurativa. Do Valdir, né? Gláucia. Bem legal mesmo, né, Joyce? Não, a gente vai combinando, sim. Semana que vem tem live minha, da Amanda, no Instagram. Dia 23. Sobre o que é? Sobre laços sociais em tempos de pandemia. A gente vai falar um pouquinho sobre o que isso tem afetado ou não, né? Como que a gente lida nesse período de isolamento e o que a gente tem feito para manter os nossos laços. Né? A Sibila coloca um ponto positivo do lado negativo, né? Que é de estar longe dos colegas de trabalho, longe da sogra, por exemplo, mas
pensar também os outros pontos, né, positivos. Né? O que a gente faz para manter esses laços e quais são as ferramentas que a gente pode usar para se aproximar um pouquinho, mesmo que seja virtualmente, nesse momento que a gente vivencia. Então, todas estão convidadas, é quinta-feira que tem, às 10 horas. Mas lembra, manda no zap, Sibila, igual você fez hoje, porque às vezes a gente se perde, eu me perco, né? No dia, no horário. Pode deixar. Certo, gente? Certo, gente. Então, obrigada. Beijo, beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah.